bem-vinda ao Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou o Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. Então, pega essa xícara que eu estou te esperando aqui com o meu café. Hoje eu vou explorar um pouco mais um tema que sempre foi muito discutido no meio científico, que é o nosso famoso amigo QI. O QI sempre foi um indicador muito utilizado para tentar predizer várias coisas. Mas será que essa inteligência que o QI mede traz alguma vantagem fora do mundo acadêmico? Será que existe alguma relação entre QI e sucesso pessoal? Se o QI define tudo na vida, o que explica pessoas com QI elevado, ditas tão inteligentes, também tomarem decisões erradas, até estúpidas? Então vamos lá. Eu tenho certeza que você cresceu ouvindo que ser inteligente é o que garante se você vai ter sucesso na vida. É estudar para tirar boas notas no colégio, porque isso, de certa forma, garante que você entre numa boa faculdade e por aí vai. Bom, eu já descarto logo de cara esse tipo de pensamento, porque, primeiro, sucesso para cada um significa uma coisa. Não existe uma definição de sucesso que sirva para todo mundo. E segundo, será mesmo que é a sua inteligência que vai definir se você vai ter uma vida de sucesso? Me diz uma coisa, por acaso você conhece alguém que é super inteligente, que é brilhante, mas que está sempre metido em encrenca ou com problemas nos relacionamentos ou tomando decisões erradas ou tudo isso junto? Eu não conheço uma pessoa assim, eu conheço algumas. E o que pessoas assim mostram pra gente? Que a inteligência acadêmica, que é aquela medida pelo nosso famoso amigo QI, não é o suficiente para garantir que alguém se dê bem na vida. Tá, Levi, mas isso é o que você acha, mas o que os estudos dizem sobre isso? Sabe o que muitos estudos dessa área dizem sobre isso? Que, na melhor das hipóteses, o QI contribui com cerca de 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida. 20%. Os outros 80% são outras variáveis, e boa parte dessas outras variáveis é justamente a inteligência emocional. E sabe por que se considera que o peso da inteligência emocional é grande aí nessa conta? Porque, como eu mencionei no último episódio, a inteligência emocional ela é sustentada por pilares que impactam muito a nossa vida como um todo. Então, traduzindo, se for para escolher focar numa inteligência, escolhe emocional. Não adianta nada eu ser um gênio se eu não consigo entender e administrar o que eu sinto, se eu não sou capaz de me autorregular, se eu não sou capaz de entender e me conectar com o outro, se eu não sei como construir relacionamentos saudáveis. Ninguém é feliz sozinho, a gente precisa das pessoas ao nosso redor para ser feliz. E aí, para ter pessoas ao nosso redor, a gente precisa saber se relacionar bem. E aqui a gente encontra o primeiro ponto-chave. Entender o que eu sinto e como eu reajo faz toda a diferença. Ou seja, é a inteligência emocional que vai permitir que você, além de ser bom na sua área, consiga lidar bem com as pessoas e com os desafios do dia a dia. Sabe aquele colega que você até inveja, que consegue manter a calma nas situações mais tensas? Ele provavelmente tem uma inteligência emocional bem desenvolvida. Olha só como ser inteligente, como ter essa inteligência que o QI mede, não é tudo nessa vida. Imagina aí um casal. Os dois são super inteligentes, com altas capacidades acadêmicas.
E aí, quando eu falo inteligente aqui, lembra, eu estou falando só do QI. No papel, eles são aquele casal dos sonhos. São bem-sucedidos, são inteligentes, têm carreiras brilhantes, mas o relacionamento deles é um caos. Eles vivem brigando, eles vivem discutindo por bobeira, estão sempre no limite emocional. Aí você fica se perguntando: nossa, o que será que acontece se eles são tão inteligentes? Pois é, eles podem ser geniais em resolver problemas no trabalho, mas quando se trata de entender e lidar com as próprias emoções e com as emoções do outro, eles não têm ideia do que fazer. É nota 10 de QI, nota 0 de inteligência emocional. Então, de novo, inteligência emocional tem a ver com identificar o que você está sentindo e aí, ao invés de reagir no impulso, parar para pensar e agir de uma forma mais equilibrada. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso, não. É a mesma coisa no trabalho ou com os amigos, no caixa do supermercado, em qualquer interação humana. Ter ou não essa habilidade faz muita diferença na nossa vida. Um estudo muito importante que acompanhou a trajetória de 95 estudantes de Harvard concluiu o seguinte: pessoas com o emocional bem desenvolvido têm mais probabilidade de se sentirem satisfeitas e serem eficientes nas suas vidas, dominando hábitos mentais que fomentam a produtividade. E pessoas que não conseguem exercer nenhum controle sobre a vida emocional travam batalhas internas que sabotam a capacidade de concentração no trabalho e de lucidez de pensamento. Eu vou até repetir. Pessoas com o emocional bem desenvolvido têm mais probabilidade de se sentirem satisfeitas e serem eficientes nas suas vidas, dominando hábitos mentais que fomentam a produtividade. E pessoas que não conseguem exercer nenhum controle sobre a vida emocional travam batalhas internas que sabotam a capacidade de concentração no trabalho e de lucidez de pensamento. Ou seja, é a nossa inteligência emocional que determina até onde a gente consegue usar bem qualquer aptidão que a gente tem, incluindo a nossa inteligência intelectual, nosso QI. Outro estudo super interessante nessa área é chamado Teste do Marshmallow. Esse estudo é bem famoso, ele aparece como referência em alguns documentários. Esse estudo é baseado num experimento que eles fizeram com crianças, que era o seguinte: colocava a criança sentada numa sala sozinha e punha um marshmallow na mesa na frente dela. Aí o pesquisador falava: ó, eu vou sair rapidinho para pegar um negócio e eu já volto. Se você quiser, você pode comer esse marshmallow. Mas, se você esperar eu voltar para comer o marshmallow, quando eu chegar eu te dou mais um marshmallow. Não sei se você já viu esse estudo, mas o que aconteceu? Algumas crianças, obviamente, comiam o doce na hora, era o pesquisador virar as costas, elas atacavam, mas outras crianças esperaram o cara voltar. Só que o mais interessante foi o que os pesquisadores descobriram anos depois fazendo acompanhamento, que foi aquelas crianças que conseguiram esperar, ou seja, que tiveram autocontrole emocional, foram as que conseguiram mais sucesso na vida adulta. Elas foram melhor nos estudos, elas foram melhor nas relações e melhor nas carreiras. Então, o que isso ensina pra gente? Que conseguir adiar uma gratificação imediata, conseguir controlar os nossos impulsos, pode ter um impacto enorme na nossa vida. Isso mostra mais uma vez que a inteligência emocional, o autocontrole fazem muita diferença. Saber esperar, respirar fundo, não tomar decisões precipitadas pode te ajudar a evitar muitas encrencas. E é algo que felizmente a gente pode treinar. Inclusive é o meu objetivo aqui com o Infusões. Mostrar que existe um caminho e que ele é possível. Então, como eu sempre faço aqui, como é que você consegue trazer isso para o seu dia a dia? A primeira coisa que eu sugiro, mais uma vez, é prestar mais atenção em você mesmo. Como é que você reage quando alguma coisa te irrita? Quando você sente raiva, tristeza, frustração, você consegue parar para pensar antes de agir ou você já explode logo de cara? Uma dica prática: treina a fazer pequenas pausas antes de reagir. Eu expliquei o porquê dessa dica nos últimos episódios.
Alguma coisa te incomodou? Respira fundo e conta até 10. Dá um tempo para o seu cérebro racional processar a coisa. E aí você toma uma decisão mais ponderada. Outra coisa que ajuda muito é você reconhecer os seus gatilhos emocionais. Você precisa saber muito bem quais são as situações que sempre te tiram do eixo, ou como a gente diz, fora da casinha, né? Para você conseguir lidar melhor com essas situações, você precisa começar identificando quais são elas. E anota, faz um registro dessa sua jornada. Agora, se você já sabe quais são essas situações, já está conseguindo contar até 10 antes de reagir, agora é hora de trabalhar a empatia. Como? Tentar se colocar no lugar do outro antes de reagir. E essa, o bicho pega, hein? É um desafio, mas é possível. Às vezes a pessoa que te irritou não fez aquilo por mal, e se você tentar entender o ponto de vista dela, você consegue reagir de uma forma muito mais tranquila. Ah, Levi, era só o que me faltava. O outro que tá me cutucando e eu ainda vou ter que tentar me colocar no lugar dele. Aí, para essa hora, eu costumo lembrar daquela frase: você quer ser feliz ou ter razão? E como eu sempre digo, é um processo, um passo de cada vez, um dia de cada vez. É começar, prestar atenção, persistir quando a coisa desandar. Nem sempre a gente sai acertando de primeira, aliás, quase nunca a gente acerta de primeira. Então, começa, dá o primeiro passo. Que tal começar hoje? Bom, essa foi a nossa infusão de hoje. Acho que a mensagem principal é: lembra que ser inteligente não é só sobre resolver problemas, sobre tirar boas notas. Mais importante que isso, ser inteligente é sobre você entender como você lida com as suas emoções e como você reage. Inteligência emocional é uma habilidade e a gente precisa dela tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Espero que tenha feito sentido para você e que tenha te ajudado a refletir um pouco sobre como você pode aplicar isso na sua vida. Um passo de cada vez. Começa pequeno, prestando atenção nas suas reações, e aí com o tempo você vai ver como isso pode transformar a forma como você lida com os desafios. Se você gostou, compartilha com quem você acha que também pode curtir essas reflexões. Um abraço e até a próxima.